Fala pessoal, belezinha? Bom dia! Nesse vídeo eu vou usar o Playwright, que é um instrumentador de browsers, né, para criar um teste que vai validar data layer e hits de GA, tanto GA3 quanto GA4. E para facilitar a nossa vida, eu vou usar o VS Code, mais uma extensãozinha marota que vai escrever o teste para a gente. Praticamente 50% do teste ele escreve. Teste que eu quero fazer no meu site. Então ele vai navegar na home, vai clicar aqui. Essa é a jornada, né? Vai clicar aqui, depois aqui. Depois aqui, 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 finalmente aqui. Quando ele clicar aqui, ele vai para Thank You Page. Tem um data layer esquisitão aqui, porque estou usando GTag, não GTM, né? Se você olhar aqui, é o GTag. Então, esses argumentos aqui, eles viram, na verdade, um array chamado arguments, e é esse que vai para dentro do data layer. Por isso que a gente vê aqui esse array aqui, né? Então, eu vou validar esse purchase esquisitão e esses hits aqui de GA3 e GA4. Para validação do data layer e dos hits de GA3 e GA4, eu vou usar esse pacotinho aqui, que são fixtures que eu criei ontem, que é o que eu mostrei para vocês lá no chat. O que isso faz? Ele implementa o conceito de produtor-consumidor, onde a página, né, o browser, ele está produzindo pushes e hits de GA, e o nosso teste em Playwright vai consumir. Então, a ideia de produtor-consumidor, aqui tem um comentáriozinho. Beleza? Vamos lá. Para isso eu vou criar uma pasta chamada teste, vou entrar dentro do teste, está vazia, vou abrir o VS Code e instalar a maravilhosa extensão chamada Playwright. Playwright é da Microsoft, então instala a versão oficial, no meu caso já está instalado, ele vai criar esse backerzinho quando você instalar. E aqui está um menuzinho dessa extensão do que dá para fazer com ela. A gente vai usar esse Record New aqui daqui a pouco. Está vazio aí no meu diretório, eu vou inicializá-lo pro Playwright. Para isso, digita F1 aí e digita Install Playwright. Para mim ele já aparece porque eu já usei recentemente. Instala todos os browsers, desativa o GitHub Actions que a gente não vai usar. Se tiver pouco espaço, instala só o Chromium. Tá? Primeira vez vai demorar bastante, no meu caso, como já foi instalado, ele foi rapidão. Isso aqui eu posso fechar. Vou deletar o teste, não me interessa, a pasta inteira. E aqui eu vou deletar aquele exemplo, né? Aqui nessa pasta teste eu não posso deletar lá porque é aqui que tem que ficar todos os testes aqui dentro, mas eu vou deletar o exemplo, não preciso disso. E aí eu volto para a extensãozinha e clico aqui em Record New. O que ele vai fazer? Aqui começa a mágica, né? Ele vai abrir o browser para mim e criar um novo teste, Record New Test, né? Ele criou esse cara dentro da pasta testes lá, e aí ele está esperando. Tudo que eu fizer aqui ele vai virar linha de programa, linha de programação. Então eu vou navegar no meu site, aí ele transforma isso em programa, que é a parte que ele escreve metade do código para mim. Eu vou clicar aqui, ele escreve a linha que corresponde a esse clique. Então eu vou lá na jornada, clica, fazer os 1000 cliques aqui. E aí finalmente eu vou clicar em finalizar a compra e terminou a minha jornada. Aqui ele disparou o push do data layer e os hits de GA. Já posso fechar porque não tem mais nada para fazer. E aí ele já escreveu pra gente. Esse daqui, quando a gente usa o Playwright, é o mais demorado, assim. Sem sombra de dúvidas é o mais demorado. Tá? Então ele facilitou pra gente em questão de tempo pelo menos uns 80%. Tá? 50% do código, uns 80% do tempo. Beleza? Boa. Agora, quando eu clico em finalizar a compra, o que acontece? Esse aqui eu clico em finalizar a compra. Quando eu clico em finalizar a compra, o que acontece é que no meu caso, que eu quero testar, tanto o push de data layer quanto os hits de GA são enviados. Tudo ao mesmo tempo. Então, o padrão de teste que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou aguardar uma promise all, né? Na verdade, eu vou aguardar várias promises. O clique, então esse daqui é o clique em finalizar compra. Vou aguardar também a validação do datalayer.push de purchase, e aí eu vou colocar o código aqui. Depois eu vou vou aguardar a validação do hit de purchase de GA3 e finalmente de GA4. Beleza? E como que eu faço para validar esse cara? Lembra que eu falei que tem que instalar essa lib aqui? Então eu vou copiar esse cara aqui, que a validação está nele, vou abrir o terminal, npm install esse cara aqui, instalou, e aí
eu vou importar o teste from esse cara aqui, que é a minha lib, e não mais esse teste que eu vou usar. Então, esse teste aqui não é mais o teste da lib, e sim do meu pacote, que ele está aumentado. Esse teste aqui traz para gente as fixtures de data layer de GA3 e GA4. Como que eu acesso as fixtures? Por aqui. Ctrl espaço ele vai autocompletar, e aqui eu tenho acesso a todas as fixtures que eu posso usar. A que eu escrevi foi essa e essa. Qual que é a mágica das fixtures? Elas permitem, aqui então, validação do data layer. Quando a página der um push no data layer, eu posso ouvir esse push aqui no Node via esse wait for message, que eu vou esperar por um data layer. Quanto tempo eu vou esperar antes de dar um bailout, antes de desistir? Sei lá, eu vou esperar um segundo, porque é mais do que suficiente, acontece muito rápido no meu site. E o que eu vou esperar? No caso do data layer, eu vou esperar um subobjeto, digamos assim, que a gente sabe que lá vai ser um array like, que vai ser event, purchase e aqui um objeto. Só que eu não preciso passar o objeto, esse objeto é aquele objeto que tem o items e tudo mais, né? Se eu olhar aqui, esse objeto aqui. Eu não preciso passar esse cara, tá? Porque eu sei que eu passo o mínimo possível que vai ser único. Então, se tiver um event purchase, eu já sei que é ele. Esse match object vai dar match com o que eu passar aqui. Eu não preciso passar tudo, beleza? Agora, se eu passar, por exemplo, isso aqui, aí ele não vai dar match, porque tudo que eu passar aqui tem que dar match. Então, eu passo o mínimo possível para dar match e eu garantir que é o purchase que eu estou esperando, beleza? Aí eu vou fazer coisa parecida para o hit de GA3. Collects GA3.waitForMessage e aqui o timeout vai ser um segundo, é mais do que suficiente, só que em vez de dar match com objeto, como o collect é um hit de rede, ele é uma string, eu vou dar um match para regex, vai ser um match regex aqui. PA igual purchase é o que eu vou ler para caracterizar o hit como sendo um hit de GA3. Tá? PA é Product Action. E aí, finalmente, no GA4, a mesma coisa, só que aqui em vez de PA vai ser EN, de Event Name. Beleza? Vamos ver se vai funcionar. Clica aqui. Aí ele vai aqui passar linha por linha, vai navegar. Essas linhas estão iluminando o que está navegando. Ele deu ruim em algum lugar aqui. Deixa eu ver o que ele deu ruim. Ah, já sei. Ele clicou. Lembra que eu peguei esse finalizar compra e dupliquei aqui? Ele não tem como clicar duas vezes em finalizar compra. Então ele ficou um segundo esperando esse clique em finalizar compra. Boa. Corrigido o código. Vamos lá. Então, passou, deu verdinho. Então, veja, ele passou aqui em 120 milissegundos. Quer dizer, em menos que 150 milissegundos, tudo isso acontece. Tá? Não importa a ordem que eu colocar esse cara aqui. Eu posso, de repente, colocar esse cara como primeira validação. Tanto faz, tá? Porque ele vai aguardar todas essas promessas. Ele vai executar o clique, vai pedir para esperar todas essas mensagens, e aí todas elas têm que terminar em um segundo, porque é o menor tempo passado aqui para aguardar. Beleza? Boa! Quero mostrar mais algumas coisinhas aqui. Já está pronto o nosso teste, beleza? Então já atingiu o objetivo do vídeo. Mas eu quero mostrar mais coisas. Uma delas é, bom, esses itens já estão indo para a plataforma. Eu estou sujando o relatório. Se eu não quiser sujar, eu posso inibir esses hits. No Playwright eles são chamados de rota. Então eu vou, para bloquear, você dá um await page route aqui em cima antes de começar a navegação, passa uma regex que contempla os hits de GA3 e GA4, que no caso é google.collect, e aí o que eu vou fazer com essa rota? Eu vou abortar. É assim que eu faço em Playwright, beleza? Eu vou abortar todas as requisições para o Google Collect. Se eu quiser, por exemplo, Facebook, Bing e assim por diante, eu vou acrescentando aqui na minha regex todos os hits de rede que eu quero bloquear. Se eu quiser bloquear o GTM, por exemplo, para fazer algum teste em GTM, você pode bloquear o GTM inteiro aqui também, se quiser. Beleza? Mais uma coisa que eu quero mostrar é como que eu faço para mostrar a linha de comando. Lembra que eu testei e deu verdinho? Eu posso ver a saída desse cara se eu clicar aqui em Review Test Output.
Aí ele mostrou só simplesmente o passage, tá? Mas eu posso também fazer isso na linha de comando para guardar o relatório, para mostrar para o cliente que passou, enfim. Eu vou então abrir o terminal e aí ele tem alguns exemplos aqui. Se eu digitar npx playwright test, simplesmente isso, ele vai testar em 3 browsers. Por que 3 browsers? Porque eu instalei 3 browsers. Se eu quiser testar num browser só, eu especifico aqui qual que é o browser que eu quero testar. Eu quero testar somente no Chromium. Aí ele vai e testa somente no Chromium. Né? Então, em vez de 3 testes, um teste só. Tá? Aí ele fala, olha, se você quiser ver a saída, digita esse comandinho aqui. Ele vai abrir no seu browser o teste, falar quanto tempo demorou e tudo mais. E tem, por último, uma coisa que eu gosto de fazer bastante é testar, fazer teste de estresse. Né? Tipo, cliente vai lá, exemplo, o cliente reclama que em determinado fluxo quebra de tal forma que no seu browser não está quebrando. Então o que você faz? Faz um playwright aí para fazer o teste 1000 vezes. E aí você roda o teste 1000 vezes. Não é exagero, tá? Não estou exagerando. Eu normalmente costumo, se eu faço cada teste de estresse que eu faço, eu rodo pelo menos umas 5000 vezes. Ele fica algumas horas rodando, né? Mas teste de estresse. Então, certifica de que você não está jogando coisas para as plataformas, né? Que vai sujar a visualização de mídias, por exemplo. E aí, para testar 1000 vezes alguma coisa, eu quero testar só no Chrome, nesse caso, você dá repeat it e aí fala, eu quero testar 20 vezes, por exemplo, tá? Só que aí tem um truquezinho. Demoraria demais se eu fosse testar um por um. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo paralelizar, usar o processamento, né, memória, se você tiver aí uma máquina parruda. Você vem aqui nesse Playwright Config e modifica a quantidade de workers para a quantidade que você acha que o seu PC aguenta. No meu caso, eu vi que é 10, tá? Eu estou com um Mac novo aí, eu vi que 10 ele aguenta de boa. Tem site que ele aguenta 4 mesmo nessa máquina. No meu site ele aguenta 10. Então eu vou apertar Enter aqui. Então ele vai de 10 em 10, fazer 20 vezes só. Fez 10. Agora mais 10. E aí ele falou, olha, se você quiser ver o resultado aqui, os 20 passaram, digita esse comandinho e vai mostrar, os 20 passaram. Beleza? Se algum não tivesse passado, eu veria também. E a gente pode trabalhar em cima disso. Boa. E se eu quiser ver a cara desses browsers? Headed. E ele vai mostrar aí 10 browsers. Opa, headed. Não. Esse aqui. Headed. Aí vai mostrar aí um monte de browser. Navegação deles todos. Vou mostrar mais 10. Terminou eles todos. Boa. Esse browser que está aberto aqui é da minha extensão. Se eu quiser fechar ele, você dá um close ao browsers aqui da extensão, que é independente. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos. Tchau, tchau.